Cursos de extensão. Olá, coleguinhas virtuais, mais um podcast para você. E mais uma vez, eu, Maicon William, apresento um assunto interessantíssimo. E esse é de enrolar a língua. Nossa, péssima essa piada, hein? Mas tudo bem. Vamos prosseguir. Aprender outra língua é algo fundamental para viajar, no mercado de trabalho, curtir música, assistir um filme, ajuda muito, né? Principalmente se o novo idioma é o inglês, o terceiro idioma mais falado do mundo. Cerca de 450 milhões de pessoas falam inglês como língua principal e 750 milhões falam como língua estrangeira. É muita gente. Que os jovens aprendam inglês para alcançar oportunidades e participar mais da cultura inglesa, todos nós sabemos. O que você não sabe e vai ficar sabendo nesse podcast é que o inglês também está despertando a curiosidade dos mais velhos. O pessoal da melhor idade não quer ficar só ouvindo sem entender nada, não. Quer falar sim e entender tudo em inglês. A professora Ana Maria Mendes Bucelli entende do assunto. Aplausos para a professora. Olá, querida professora, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O inglês é a língua comercial mais importante do mundo e deixou de ser de domínio apenas dos países de língua inglesa. Hoje é conhecida como uma língua global e por isso desperta tanto interesse e a necessidade. Ensinar uma nova língua para jovens é tarefa até que fácil, mas ensinar uma língua para criança é mais fácil ainda. Agora, ensinar uma pessoa da maturidade pode ser um desafio, porém um desafio ainda mais recompensador. Aprender um idioma estimula o cérebro e promove a integração com a nossa realidade. Professora, é isso mesmo? Eu estou certo? Sem dúvida alguma. Inclusive, evita que algumas doenças dessas que vêm com a idade apareçam, tipo Alzheimer, etc. Então, quando você está aprendendo uma língua, você está exercitando o seu cérebro. Eu vou entrar nesse assunto que eu acho isso muito interessante. Primeiro, eu vou prosseguir aqui a nossa entrevista, mas eu quero entrar nesse mérito aí. Professora, por que eles querem, que eles estão buscando, o pessoal da melhor idade está buscando aprender o inglês? Eles estão atentos, estão antenados, eles querem entender melhor? Acho que principalmente eles procuram para viajar, porque eles já estão numa fase da vida... para viajar? Não é só, eu achei que era mais curiosidade. É verdade. Estão numa idade da vida que já estão na aposentadoria, já têm condições, de viajar, então eles viajam muito. E eles querem aproveitar as viagens, porque uma coisa é você viajar e não entender nada, outra coisa é você conseguir entender alguma coisa. E nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para aprender, seja qualquer idade. É só querer. Então, eles estão antenados, eles querem viajar, querem entender, eles não querem ser dependentes, né? Exatamente, não querem, porque muitos eles vão com os filhos, e alguém, ou uma amiga que sabe inglês, e elas ficam dependentes dessa pessoa. Então, eles não querem ser dependentes, eles querem entender também, querem curtir a viagem, entender o que está acontecendo. Não é ter uma ideia do que está se falando, ideia que está se mostrando. Eles não querem ser dependentes do filho. Do filho, exato. De alguém para facilitar a viagem para eles. Eles querem? Querem. Claro, alguns querem também, aí inclui ouvir música, entender música. E você sabe que onde você vai tem coisa em inglês, até na pizzaria, está lá escrito delivery, né? Delivery. Então, o que é isso, gente? Tá no nosso dia a dia, não tem jeito. Tá no dia a dia. Você vai no shopping, algumas lojas estão lá, eles apresentam 50% off. Você sabe o que é mais? Isso vem do inglês, né? Então, muitas coisas que acontecem hoje em dia, que estão no nosso dia a dia, se você souber inglês, você vai poder entender. Certo? É uma geração da melhor idade que busca novos conhecimentos. Né? Sem dúvida.
Sem dúvida. E muitas pessoas estavam, vamos dizer, em casa, em depressão, não tem o que fazer, porque os filhos já cresceram, os netos, né, não tem que cuidar diretamente de criança. E muitas pessoas que estão, né, sem atividade, eles vão para o inglês. E as aulas são muito gostosas, porque é uma hora de aula por semana, de 2 horas, mas no meio tem um cafezinho. Então todo mundo, né, tem aquela integração, e um fala com o outro e todo mundo troca experiências. Eu vou entrar nisso também, a questão da sociabilização deles dentro do curso. Exato. Eles se sentem queridos, né? Se sentem atraídos pela aula, então eles vão por prazer. E porque o grupo que se formou, que tem se formado, né? Acaba que as pessoas têm amizade, fazem amizade, se encontram fora. Professora, o aprendizado do inglês para as pessoas da melhor idade desperta a curiosidade de aprender outras coisas ao mesmo tempo? Porque quando você está aprendendo a língua pelo menos eu acredito que seja um dos itens mais fortes de uma cultura. Você começa a aprender também coisas daquela cultura. Eu fui professor de inglês durante um bom tempo e não tem como você ensinar inglês para um aluno e não ensinar para ele a cultura daquela língua. Eles começam a ter essa percepção, essa curiosidade também, ou até vontade de fazer outras viagens, de conhecer lugares que eles talvez não teriam despertado? Isso, sem dúvida alguma. Eles têm interesse. E vários deles têm filhos morando fora e netos nascidos em outros lugares. Então, eles estão interessados em aprender a língua, aprender a cultura, para poder interagir com os filhos, com os netos, querem falar com os netos. Às vezes pelo Skype, por algum modo, e eles não conseguem. Então, eles querem aprender, querem entender a cultura, querem entender como é que eles vivem. Então, isso tudo é muito importante. Hoje em dia, tem muitos alunos ali que têm filhos morando fora. Na Austrália, na Inglaterra, na Alemanha. Então, né, traz o interesse de aprender a língua, de se comunicar. Eles têm que se comunicar. Quando eles vão visitar, eles precisam se comunicar. Sim, eles não querem ficar mais como eu disse, eles não querem ficar mais no cantinho só olhando, eles querem entender o que está rolando. Eles querem entender, exatamente. Como que eles desenvolvem durante o curso? Eles vão bem? É muito diferente o desenvolvimento de um, de outro? Olha, é um pouco devagar, porque eu acho que eles têm medo, né? Eles vão devagar. Vergonha? Vergonha, exato. O curso não tem, eu não tenho assim um programa certo para fazer. Tenho que fazer, vamos dizer, este livro até a página X. Não, eu vou conforme eles estão entendendo, conforme o entendimento deles. Se está complicado, a gente fica mais um pouco naquele assunto. Então, não tenho essa obrigação, como numa escola, né, normal de idiomas, você tem prova, você tem teste, e você tem uma matéria X, você tem que dar essa matéria até tal data. Não tenho esse compromisso. Então, eles são livres, na verdade também, eles são livres de decidir. Se está muito fácil, eu vou para uma outra classe que seja mais, né, tenha mais desafios. Está muito difícil, eu vou para uma classe que está iniciando agora. Eles têm essa liberdade de poder fazer a autoavaliação. Autoavaliação. E o que eles mais têm curiosidade de aprender? Tem algum tema ou alguma parte da gramática? Eles não sabem o básico, né? O básico. Eles não sabem presente, passado, futuro. Eles conhecem uma palavrinha ou outra. Então, o que eu digo que eles têm que saber é o presente, para não ser um estrangeiro falando
como os americanos chegam Sim. aqui e falam, eu fui amanhã, né? Eu vou ontem. Então, é importante de saber isso, né? De não... Eu ir, certo? Entendi. Essas coisas assim. Professora, a senhora já deu aula para mais jovens? Já, eu dou aula adolescentes? numa Qual que é a outra principal diferença? As crianças pequenas, vamos dizer, os pequenos, eles são muito interessados, né? E participam, brincam. Os adolescentes, eles não são muito interessados, eles vão porque o pai mandou, porque, né, alguém, né, o pai disse que é importante, vai precisar. Vai precisar para o futuro, mas eles estão mais preocupados com outras coisas. Então, eles participam, entendem e tudo, mas eles têm a cabeça em outro lugar. Sim. Né? Agora, os executivos, né, têm interesse na parte, né, de business, né, de trabalho. Eu também dou aula de inglês para negócios, né, empresa. E os idosos, né, eles estão abertos para receber, né? Abertos para receber, só que eles acham que eles não podem aprender. Né? Não, eu já sou velho, não vou aprender. Isso não é verdade. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue, basta querer. Talvez a quantidade de aprendizado seja um pouco menor. Exato. Eu tenho que ir mais devagar. Né? Eu não posso apressar as coisas, não tem como apressar. E o tempo também. Nós temos pouco tempo, né? O curso é pouco tempo, são 4 meses só. Mas eles podem continuar estudando em outras escolas, né? Podem continuar. Não, e depois, no próximo semestre, continua. As etapas de aprendizagem da pessoa da melhor idade é a mesma que dos mais jovens? Quando eu digo assim, começa assim, depois passa para o tempo verbal, por exemplo, depois adjetivo, é parecido? É parecido. Claro que se eu estou trabalhando com crianças pequenas, né? Pequena didática é diferente. Didática é diferente. Mas qual que é a etapa? Vamos supor, eu cheguei lá hoje, quero aprender. Geralmente começa como? A gente começa ouvindo primeiro um diálogo, sem ler, sem nada, só sabendo do que se trata ali, vamos dizer, são 2 alunos que se conheceram agora, então, o que vocês acham que eles vão perguntar um para o outro, né? Qual é o seu nome? Né? De onde você é? Estão estudando em outro lugar. De onde você é? Então, vocês vão ouvir um diálogo assim. Então, eles ouvem primeiro. Aí eu pergunto o que vocês entenderam, né? Que palavras, não importa se está certo, não é? Não precisa dizer o que falou. Então, qual palavra você ouviu? Então, eles dizem que palavras eles ouviram, reconheceram. Aí, depois, eles vão para o texto. Aí, a gente trabalha em cima do texto. Eles leem, a gente repete várias vezes, cada um também repete. E depois, aí, eu coloco o texto sem eles lerem, para eles ouvirem novamente e dizerem, né, quanto por cento eles conseguiram entender agora e quanto por cento entenderam na primeira vez. A senhora consegue formar a necessidade, consegue iniciar a formação da necessidade dele. Exatamente. Né? E aí eles falam, nossa, eu entendi. Então, eles ficam surpresos com a capacidade que eles têm. Todos têm capacidade. Professora, a senhora falou de um curso que a senhora vai ministrar, em 4 meses não dá para ter fluência. Mas uma pessoa da melhor idade, ela consegue fluência? Se ela se dedicar, sim. É claro que só a aula é pouco. Então, o que eu faço? Nós temos um grupo de WhatsApp. Então, eu coloco, nesse grupo, eu coloco os links referentes àquele assunto que a gente trabalhou. E aí, eu convido eles a assistirem em casa para complementar a aula, porque só ali na aula, difícil, nem eu mesmo poderia
aprender ou memorizar coisas que eu vi ali, só ali naquele momento. Não, você tem que insistir. Eles têm que se dedicar, tem que se dedicar, ter estímulo. Tem que repetir várias vezes, assim, por exemplo, assistir várias vezes alguma coisa. Fazer a tarefa de casa. Tarefa já nós não temos. Porque, não, mas quando eu digo tarefa é estudar mais. Estudar mais. Eles acham bom. Nós, veja bem, eles são todos pais, avós, né? Todos lidaram com tarefa de filho, tarefa de neto. Não tem tempo, tem que cozinhar para o neto, tem que não sei o quê. Não tem muita paciência, não tem talvez. Paciência. Então, nós não temos tarefa. Eu não peço tarefa. Porque eles não fazem, é impossível. Eles não fazem. O que eu peço é que eles assistam o link que eu mandei, né? Você está lá sem fazer nada, tem outra coisa que eles podem fazer, é brincar no celular com os aplicativos em inglês, tem bastante. Em inglês, bastante. Aí eu também mando no WhatsApp, olha, tentem esses, que vocês escolhem aqueles, né, aquele Hoje em dia que também você no Facebook, se identificar melhor. Tem. Vídeos, você baixando a timeline lá, você vê bastante vídeo. Tem. E tem coisas de inglês todo lugar, não é? Todo lugar. Professora, a gente iniciou essa conversa aqui falando da questão cognitiva, da questão de que o inglês ajuda a prevenção de doenças. A senhora pode falar um pouquinho mais sobre isso com a gente? Como Alzheimer, claro, a parte médica eu não sei assim, muito sobre isso, mas eu sei que se você fizer alguns exercícios com o seu cérebro, você evita muitas doenças desse tipo. A senhora consegue perceber que conforme o curso vai passando, eles vão melhorando em várias atividades cerebrais, talvez vão ficando mais espertos, menos esquecidos? Sem dúvida, mais espertos. Claro, porque, veja bem, eles estão em casa, sem fazer nada, sem exercitar os neurônios, e começam a fazer alguma coisa. Então, você vê que eles conseguem mais coisas, eles entendem mais rápido. A gente vê um progresso. Algumas já chegaram sem falar nada, porque nós temos 4 classes, tá? Uma, introdução, 0, não sabe nada, eles não sabem nada, então vão começar do 0 mesmo. Aí tem um outro, né, a seguir, tem um que já começou no ano passado, tem a continuação agora. Aí tem o terceiro, né, que é também continuação do ano passado. E tem a aula de conversação, que vai quem já sabe um pouco de inglês e pode conversar um pouco. Mas eu não dou só conversação. Eu dou um pouco de uma parte gramatical, porque eles também não sabem. Eles não sabem, assim, não têm muito conhecimento da parte de gramática, né? Então, a gente trabalha um ponto gramatical e faz a conversação em cima daquilo. Entendi, professora. Questão social, a senhora falou que tem um cafezinho no curso, que eles gostam, que eles participam. Sem dúvida, então... Eles chegam tímidos, saem um pouco mais falantes, não só do inglês. Exato. Eles falam muito, né? Querem falar muito. Mas tem um cafezinho no meio da aula e... Aí, sim, cada um traz uma coisa, eu sou encarregada de levar os copinhos, o açúcar, guardanapo, essas coisas. E eles, então, trazem bolo, trazem biscoitinho, então tem aquela confraternização ali, onde eles começam a se conhecer, e eu acho que todos têm os mesmos problemas, eles têm, né, filhos, netos... Tem que cuidar das coisas, agora não estão mais trabalhando, são professores aposentados também, muitos, tem advogados aposentados. Então, são pessoas que já trabalharam muito, agora eles estão com outras atividades, que é cuidar de casa, cuidar de filho, de neto, não sei o quê. Então, eles trocam ideias. Então, eu acho que a gente se sente muito próximo. Eu também me sinto próximo dos meus alunos, porque eu sei tá todo mundo na mesma vibe. Tá todo mundo eu curtindo sei o que igual. Eles passam, que eles estão passando. Eu tô com meu filho mora em tal cidade, né, em outro país, não sei o quê, blá blá. Eu entendo perfeitamente. O meu também mora fora. Então, tem alunos que já estudou inglês e volta para estudar de novo?
Acontece isso? Sim, ou muito. Alguns estudaram Ah, eu vou lá, professor, eu tô em precisando. escola mesmo, só que não praticou, começa a esquecer, né? Se não pratica, esquece. E alguns, então esses, às vezes, eles estão num nível um pouco melhor, eles vão para a conversação, porque já sabem falar alguma coisa, né? Aí tem os que não sabem nada, que vão para começar do zero. Por meio dessa atividade do inglês, a senhora já percebeu se eles buscam outras atividades, procuram participar de outros cursos? Estimula? Sim, estimula, porque lá no Paiê, né? Né, no Paiê, nessa ala, nessa parte da maturidade, tem outros cursos. Então, eles se interessam pelos outros cursos também, né? E tem muitas palestras lá para idosos, tem médicos que fazem palestras, tem um pessoal de fisioterapia, tem pessoal que vai tirar pressão, que vai nutrição. A gente tem recebido bastante professores que vão dar os cursos para melhor idade, e a gente vê que acaba se tornando meio que uma família, né, de pessoas da melhor idade. É verdade. Tem pintura, né, em tela. Sim, a gente já fala. A gente né? já conversou. Então eles começam a participar mais das atividades que a Unital oferece. Bem bacana mesmo. Você vê que é integrado, que tem tudo. Tudo. A pessoa que participa do PAE, ela consegue, dos cursos, assim, ela consegue... Exato. Consegue participar de outras atividades. De outras atividades. Fazer a semana dela inteira no PAE. Eu acho que até que o ano passado teve... Fazer curso de inglês, curso de pintura. O ano passado teve uma atividade para idosos durante o fim de semana, porque as nossas aulas são durante a semana. Mas então tinha essa atividade extra para idosos no fim de semana. De inglês? De inglês, não. De outras atividades. De outras atividades. Tá certo, professora. Nesse podcast a gente conversou com a professora Ana Maria Mendes Bucelli sobre o aprendizado do inglês na maturidade. Aplausos para a professora. Professora, muito obrigado, a senhora vir aqui. Muito obrigada pela oportunidade de vir, porque é muito, muito legal fazer porque as pessoas não sabem que tem esse curso. Então, é muito legal essa divulgação. Tá certo, professora. A gente continua divulgando para vocês. Eu quero que vocês continuem participando aqui com a gente. E também para chamar esse pessoal da melhor idade para falar muito inglês. Quem sabe espanhol, quem sabe francês, não é, professora? Verdade. Esse podcast é uma produção, realização e divulgação da Central de Comunicação Unital e Rádio Unital. Obrigado a todos e ficamos por aqui. Um beijo no coração e a gente volta com mais informações. Tchau, tchau. Cursos de extensão.